Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Pode ter certeza, você ainda vai se surpreender com os recursos da realidade aumentada. A tecnologia foi criada há alguns anos e aos poucos começa a ganhar usos mais práticos. No programa de hoje você vai entender o que significa realidade aumentada e vai ver como ela pode ser mais do que útil em diferentes aplicações. E você vai ver também Android ou iOS 8. Fizemos uma comparação entre os dois principais sistemas operacionais móveis e encontramos alguns recursos que estão presentes em um e não no outro. Confira algumas diferenças importantes entre eles. As ruas de São Paulo começam a ganhar ônibus que oferecem Wi-Fi gratuito. Nós fomos conferir como funciona a novidade. No download da semana, um software que pode ser um alto quebra-galho toda vez que você precisar enviar arquivos muito grandes. O Olhar Digital Plus está começando. Android ou iOS. Os principais sistemas móveis têm defensores de lado a lado. Muitos preferem a estabilidade do sistema da Apple. Outros não vivem sem a versatilidade do software do Google. Fizemos um breve comparativo, com recursos que estão presentes em um e não necessariamente no outro. Confira! Esta é uma batalha sem fim e com defensores engajados dos dois lados. Resolvemos comparar rapidamente os dois sistemas operacionais móveis mais populares do planeta, o iOS 8 da Apple e o Android do Google. O sistema da maçã tem sua grande marca na estabilidade. iPhones e iPads dificilmente travam. Outra característica interessante é que, como o sistema é feito sob medida para rodar em aparelhos específicos, eles podem se dar ao luxo de, por exemplo, ter menos memória RAM, já que a operação é mais otimizada. Mesmo o iPhone 6, o modelo mais recente da Apple, roda com apenas 1 GB de memória RAM, enquanto os Androids, para desempenhar funções de modo similar, geralmente precisam de muito mais. Outra característica que deixa os Apple maníacos empolgados é a integração cada vez maior entre iPhones e iPads e os computadores da maçã. Não que ela não exista para os aparelhos Android. A diferença é que, nesse caso, essa integração geralmente depende de aplicativos específicos. No caso da Apple, ela é quase sempre nativa. Por exemplo, quem instalou o iOS 8 vai perceber que o aplicativo FaceTime ficou ainda mais esperto. Agora, se você quiser, dá para fazer ligações telefônicas direto do computador para outros telefones fixos ou celulares. Basta abrir o FaceTime, selecionar ligação de voz e pronto. Se o computador estiver na mesma rede Wi-Fi que o iPhone, ele automaticamente usa o smartphone para fazer a ligação e transfere o áudio para o computador. Super simples. E esse é apenas um exemplo. Há vários outros que devem aumentar ainda mais a partir da nova versão do macOS, a Yosemite, que está na fase beta, ou seja, quase pronta para ser lançada para o público. Se a estabilidade e a integração perfeitas com outros aparelhos da Apple são marcas registradas do iOS, a versatilidade é o grande trunfo do Android. Um bom exemplo disso é justamente a capacidade multitarefa, a possibilidade de abrir vários aplicativos simultaneamente e trabalhar com todos em paralelo está presente no Android. Se a integração via software do iOS chama a atenção, não dá para desprezar o fato de que iPhones e iPads são pobres quando o assunto são conexões. Por exemplo, vários modelos de aparelhos Android oferecem saída HDMI, o que facilita a conexão com televisores. Gestos também não é coisa da Apple. Com o Android, é possível usar o Moto X da Motorola sem as mãos. Basta configurar o smartphone para que ele realize tarefas específicas quando ouvir a sua voz.
Claro, o iPhone tem a Siri, mas é preciso adicioná-la manualmente antes de fazer um pedido por voz, e ela ainda não fala português. A única forma de o Siri funcionar automaticamente é quando o iPhone está conectado no cabo de energia Lightning. Espaço é questão crucial na hora de escolher um smartphone, principalmente pela quantidade de fotos e vídeos que gravamos no aparelho hoje em dia. O iPhone 6 Plus, de maior capacidade, vem com 128 GB de memória, o que já é bastante coisa. Mas, se por acaso isso não for suficiente, o usuário será obrigado a apagar aplicativos, fotos ou vídeos para liberar espaço. Já os smartphones com Android, em sua maioria, têm espaço para cartões externos microSD que podem ser trocados quando estiverem cheios. Bem mais prático, né? Uma das coisas que o iOS copiou do Android foi o menu de configurações rápidas que aparece quando o usuário arrasta o dedo de baixo para cima na tela. Mas essa cópia tem duas limitações. A primeira é a quantidade de tarefas que podem aparecer ali. Enquanto o Galaxy S5 exibe 20 possibilidades, o iPhone só mostra 10. Além disso, não é possível escolher quais configurações estarão disponíveis naquele espaço. Os smartphones com Android podem ser totalmente personalizados e não apenas trocando ícones de lugar e colocando novos papéis de parede. A customização é tão profunda que o usuário consegue transformar a interface em outra coisa completamente diferente daquela que vem de fábrica. No iOS 8, a Apple liberou widgets na central de notificações, mas eles não chegam perto das possibilidades do Android. A tela inicial do sistema do Google pode abrigar widgets que controlam de tudo, desde aplicativos de rádio a outros que exibem a flutuação das moedas e informações de redes sociais. Você já pensou transformar seu smartphone em controle remoto e controlar a TV da sua casa? Pois é, com infravermelho isso é possível em aparelhos como o Galaxy S5, HTC One e LG G3. E não é só a TV que dá para controlar, não. Ainda é possível mexer no ar-condicionado, no aparelho de som, entre outras coisas. Os iPhones até podem ser usados como controle remoto, mas apenas em dispositivos conectados, usando a rede Wi-Fi ou o Bluetooth. E você, o que acha dessa comparação, hein? Aposta na estabilidade e integração com outros aparelhos da Apple oferecida pelo iPhone ou prefere a versatilidade dos Androids? Bom, deixe aí seu comentário e participe com a gente, hein? No próximo bloco, ônibus que oferecem Wi-Fi. A novidade já está presente em linhas de coletivos em várias cidades brasileiras. Agora começa a chegar à capital paulista. Vamos conferir se o sistema funciona. E ainda hoje tem as novidades mais que bacanas da realidade aumentada. O Olhar Digital Plus volta já. Ônibus que oferecem conexão Wi-Fi. O recurso já apareceu em várias cidades brasileiras. São Paulo começa a entrar na tendência. Recentemente, os primeiros coletivos com a novidade começaram a circular pelas ruas e avenidas. Nós fomos conferir como o sistema funciona. Conectados e em movimento. Recentemente, a cidade de São Paulo colocou em funcionamento seus primeiros ônibus com sinal Wi-Fi aberto para os passageiros. Ainda em fase de testes, nós fomos experimentar a novidade. Conectamos rápido, acessamos a página do Olhar Digital e experimentamos até um teste de velocidade. Segundo a SP Urbanos, o sinal tem velocidade média de 2,4 megabits por segundo e suporta até 46 acessos simultâneos. Acima desse número, a velocidade é reduzida. Nosso teste ficou um pouco abaixo, 1,5 MB para download. E olha, só a gente estava conectado naquela hora, hein? Mas, cá entre nós, já é melhor do que o nosso 3G lento, quase parando de todo dia. Mas um grande obstáculo ainda é a informação.
Os ônibus com Wi-Fi têm apenas um adesivo no para-brisas. Essa é a única sinalização de que o veículo oferece conexão gratuita. Com isso, a maioria dos passageiros com quem conversamos sequer sabia da novidade. Eu tenho Wi-Fi, mas na minha casa. Agora é legal ter a ideia de você poder continuar usando dentro do ônibus até, por exemplo, eu estou indo para o meu local de trabalho, então é o tempo que eu mais passo dentro do ônibus é aqui. Então, poxa, é bacana, eu achei super legal. Nem sabia, na verdade, estou conectando aqui agora e está super rápido, tá bem, gostei mesmo. É bom porque o nosso 3G às vezes trava, né? E dentro do ônibus é uma novidade, muito boa. O que você conseguiu usar aí? Estou acessando meu Facebook e WhatsApp. Eu vejo que oscila em alguns lugares, mas é bem pouco. Pelo menos na minha viagem eu consigo mexer tranquilo. Dentro do ônibus, a internet é distribuída através de um roteador que recebe sinal de chips 3G. Cada veículo possui apenas um roteador com 2 antenas. Segundo a entidade responsável, a estrutura permite maior distribuição de internet por todo o carro e em até 5 metros fora dele. Outro dado importante é que, em princípio, downloads serão bloqueados. O Wi-Fi talvez seja um instrumento mais visível do ponto de vista do usuário de melhoria e qualificação do serviço de transporte, porque oferece para ele a possibilidade dele, durante a viagem, estar conectado com o mundo, estar conectado com o trabalho dele, estar conectado com os amigos dele. O Wi-Fi dentro dos ônibus é uma tentativa da prefeitura da maior metrópole brasileira de atrair os cidadãos para o transporte público, visto como uma das principais saídas para melhorar o trânsito na capital paulista. Mais do que isso, a conexão gratuita é apenas um primeiro passo do que serão os ônibus high-tech que devem entrar em circulação em breve pela cidade. Quantas pessoas a gente conseguir tirar do transporte individual e trazer para o transporte coletivo, é melhor para a cidade. E a única forma de trazer as pessoas para o transporte coletivo, tirar e sair do conforto do automóvel, é qualificar o serviço dos ônibus, tanto com ônibus de melhor qualidade, mais rápidos, com privilégios para o ônibus, né, do ponto de vista de ocupação do espaço de via, e também com essa modernização aí tecnológica que coloca o ônibus dentro de um ambiente que a pessoa já tem fora do ônibus, que é esse ambiente de conectividade plena, né? Todo o processo de tecnologia embarcada está em fase de testes iniciais e precisa da homologação da SP Trans, fazendo parte, inclusive, da consulta pública sobre tecnologia embarcada prevista para 2015. Mas, para quem vive conectado, a notícia é animadora. Certamente todos os ônibus da cidade vão ter Wi-Fi. A iniciativa é boa e esperamos que se multiplique, né? Mas ficam aí os alertas. Sempre que você usar uma rede pública aberta desse tipo, evite acessar sites de bancos ou outros sites que guardem informações importantes da sua vida, hein? A segurança nesse tipo de rede é bem menor do que quando você acessa via 3G ou em outros tipos de conexão. Use, mas use com segurança, sempre. No próximo bloco tem a realidade aumentada. Em breve você vai se deparar com mais e mais novidades que lançam mão da tecnologia. E ainda tem um software super bacana que facilita a sua vida na hora de enviar arquivos grandes por e-mail. O Olhar Digital Plus volta já. A realidade aumentada tem a capacidade de fazer a história ser construída na frente dos nossos olhos. São estudos mais que bacanas que podem ajudar no aprendizado, mas também podem ter uso no comércio, criando novas experiências de compra. Conheça mais detalhes da tecnologia e confira algumas experiências que já foram desenvolvidas por brasileiros usando os novos recursos.
Realidade aumentada. Você já ouviu falar? Bom, essa é uma das tendências mais bacanas da tecnologia dos últimos tempos. Mas, apesar de ser tendência, a brincadeira não é exatamente nova, não. Foi criada há quase 30 anos. Mas apenas agora, com computadores mais ágeis e interfaces mais inteligentes, ela começa a se popularizar e ganhar aplicações mais bacanas. Viemos ao interior de São Paulo, mais especificamente a Campinas. Aqui na Unicamp, pesquisadores da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo apostam na realidade aumentada como suporte ao ensino e às pesquisas nas áreas de arquitetura e construção. Alguns especialistas chegam a afirmar que a tecnologia será tão transformadora quanto a própria internet. Talvez por você ter a informação associada ao seu olhar do mundo de uma forma muito mais agregada ao seu dia a dia. Você vai olhar para uma tomada e a tomada vai te dizer se eu quebrei, como eu conserto, né? Se você ver uma pia estragada, automaticamente você vai ter a noção de para quem você deve ligar, quais são os possíveis erros, né? E isso pode também, esses são usos técnicos, mas podem ter usos sociais. Por aqui, as pesquisas se transformaram em algumas aplicações de realidade aumentada. Uma das experiências dá vida nova à história da Unicamp. Com um aplicativo desenvolvido pelos alunos, é possível sobrepor a imagem da praça original sobre a atual e observar as transformações ocorridas ao longo das últimas décadas. Bem interessante. Já neste projeto, cada marcador representa um equipamento de lazer, como quadra esportiva, playground, campo de futebol, pista de skate. Com esse trabalho, foi possível inserir em 3 dimensões os equipamentos que podem equipar a futura praça. Tudo isso feito com processamento local, sem precisar recorrer à internet. Agregar a realidade aumentada à visualização do mundo real por meio de um marcador dá estabilidade à imagem, dá facilidade de reconhecimento da imagem, de posicionamento da imagem naquilo que no olhar, né? Mas também fazer a realidade aumentada sem o marcador que polui para onde você está olhando é importante. Portanto, fazer a realidade aumentada georreferenciada é importante também pesquisar e entender como fazer. Os aplicativos baseados em localização geográfica também são bem interessantes, principalmente em áreas externas. O georreferenciado é muito dependente da sua conexão com a internet. Então você precisa de uma boa conexão. O marcador, se ele for associado ao uso da realidade aumentada com o aplicativo, que foi o caso da Ana Cooper, que fez o projeto para uso o aplicativo para uso em projeto, então não, aí ela fez um aplicativo, você baixa o aplicativo, faz uso de marcador para ver a realidade aumentada, mas não depende da internet para fazer uso dessa visualização. A realidade aumentada não tem sido usada apenas por engenheiros e arquitetos. Profissionais das áreas médica, publicitária e de jogos eletrônicos também apostam cada vez mais na tecnologia. Isso sem contar o poder pedagógico da ferramenta. Se no início a tecnologia era restrita a profissionais da computação e requeria uma verdadeira parafernália, hoje em dia tablets e smartphones dão conta do recado. E a chegada de aparelhos como o Google Glass deve levar a tecnologia a outro patamar. Aí a realidade aumentada realmente ela vai se tornar, como colocam alguns pesquisadores, a 8ª mídia de comunicação em massa. E você, já experimentou a realidade aumentada de alguma forma? O que você acha dessa tecnologia? Aliás, se você quiser se divertir e experimentar o modelo 3D da praça desenvolvido pela Unicamp, acesse olhardigital.com.br. Nós separamos links para você baixar o aplicativo e imprimir os marcadores para se divertir um pouco. Acesse, confira e depois deixe lá o seu comentário, tá? Divida com a gente o que você achou da brincadeira. No download da semana,
um software que pode evitar muita dor de cabeça. Ele pode ser a solução quando você tem que enviar arquivos grandes por e-mail. Confira! A principal função do HJ-Split é dividir arquivos de todos os tipos em pequenas partes para que eles possam ser gravados em CDs, DVDs ou compartilhados por e-mail. É tudo muito fácil. Na janela principal, as funções disponíveis estão divididas em 4 botões: Split, Compare, Join e Checksum. Para iniciar a divisão de um arquivo desejado, basta clicar em Split. Uma nova janela será aberta. Selecione o arquivo e o local de destino das partes que serão divididas. Clique em Start e pronto! O HJ-Split faz o trabalho sozinho. Esse processo pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do arquivo original e da quantidade de divisões que será realizada. Para unir todas as partes novamente, selecione a opção Joins. Uma nova janela será aberta com opções para localizar um dos arquivos que foram repartidos. Simples assim. O recurso Compare analisa arquivos semelhantes e destaca suas diferenças. Caso os arquivos sejam exatamente iguais, o programa informa a duplicidade. E por fim, a opção Checksum verifica a integridade de um arquivo. Com ela, dá para saber se ele está corrompido ou não. O HJ-Split promete facilitar bastante sua vida, seja para gravar arquivos pesados ou enviá-los por e-mail. E para baixar mais essa ferramenta gratuita, basta acessar a área de downloads do olhardigital.com.br. Confira e aproveite mais essa. Junte-se à comunidade Olhar Digital. Acesse o site, faça o seu cadastro e faça parte da turma mais conectada do Brasil. Você ganha recursos exclusivos em nossas páginas e ainda pode tirar suas dúvidas ou compartilhar seus conhecimentos em nosso fórum. Acesse e participe. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!